descansou em Cristo no dia 17 de outubro de 2020, mas que sempre esteve viva em mim, porque eu sou tudo o que sou hoje graças à imagem dela na minha personalidade. Eu me identifico muito com a personalidade da minha mãe, eu vejo muito minha mãe em mim. Claro que eu sou filho do meu pai com a minha mãe e tenho características dele, mas até as características do meu pai que eu tenho, a forma delas acontecerem parecem-se muito com a irmã Elvira para os evangélicos e com a dona Elvira para as muitas amizades que ela tinha. De maneira que desde a minha mais tenra infância, desde que quando eu tinha consciência de quem eu era, eu olhava para a Elvira, minha mãe, e ficava pensando que viver era ser como Elvira, simples, solidária, ser uma pessoa prestativa, empolgada. E aí, é claro, a empolgação dela e a sociabilidade bem-humorada que ela tinha, isso eu não herdei, né? E aí é uma característica que eu não tenho nem dela e nem do meu pai, que é um homem talvez mais sisudo, mas ao mesmo tempo ele é um cara articulado, né? Ele tem potenciais aí de ter sido um grande empresário, mas como ele nasceu para outras questões mais relativas ao reino de Deus, o seu lado empresarial não fluiu. Isso são coisas que têm a ver com Deus, né? Eu acabei amando a Jesus profundamente porque eu vi a minha mãe amando a Jesus profundamente. Ela também me achava um ser teimoso, mas eu a via como uma pessoa que era teimosa naquilo que ela acreditava, naquilo que era bom, naquilo que era carinhoso para as pessoas, naquilo que a acudia. Eu herdei as mesmas acusações que ela levava, né? Ah, Elvira, você só se envolve com gente que não presta. Era minha mãe se solidarizando, ajudando as pessoas. E junto com esse ato da minha mãe eu via Jesus ali, naquele versículo onde ele dizia: olha, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Ele foi chamado de amigo de publicanos, meretrizes, beberrão, era acusado de coisas erradas. É claro, minha mãe foi um ser que não teve acesso a talvez as mesmas questões culturais que eu, e aí, é claro, algumas coisas foram sendo engolidas pela cultura misógina, algumas coisas foram sendo engolidas pelo tradicionalismo religioso, cristão, fundamentalista, e ela passou a gostar dessas questões. É claro, em algumas situações ela era natural que ela estranhasse os rumos que o filho dela tomou, relativas ao amor de Jesus, porque se até Maria, mãe de Jesus, Deus em pessoa, estranhava algumas atitudes do seu filho, que ela sabe bem como lhe havia siderado pelo Espírito Santo, seria esperar muito que minha mãe conseguisse compreender todas as coisas que o filho dela herdou dela em Cristo Jesus, né? Mas tudo que eu herdei dela foi sendo encaminhado para as minhas habilidades, eu sou um indivíduo, né? Fui tendo contato com o mesmo Deus que ela servia, me legou, né? E hoje eu sou tudo que sou por causa dela, e me identifico com ela em muitos defeitos, em muitas más famas, digamos assim, né? A má fama é essa, é de acolher, é de acreditar em quem ninguém acredita, é de acolher absurdos, porque eu e ela cremos na intervenção do Senhor. Minha mãe morreu crendo radicalmente em Jesus, apesar de todas as limitações humanas que lhes eram características, como todos nós temos as nossas limitações. E essa mulher está viva em mim, eu sou a continuação dela nesse sentido. Claro, tenho privilégios mais do que ela, porque eu nasci com o órgão sexual masculino e já tenho privilégios em relação a isso, né? Por que eu estou te dizendo todas essas coisas? Porque, primeiramente, eu, neste Dia das Mães, quero me solidarizar com todas as pessoas que hoje não têm a sua mãezinha, né? Como eu não tenho a minha. Quero me solidarizar com as famílias do Rio de Janeiro, as mães que estão chorando pela perda dos seus filhos. Quero me solidarizar pelas mães que
perderam filhos, como o Paulo Gustavo, uma figura eminente, uma figura pública, uma figura que foi exemplo para muitas pessoas, e mães que não perderam os seus Paulos Gustavos, mas que vão tendo de tomar decisões trágicas em função das muitas misoginias inerentes às suas famílias. Quero me solidarizar a essas mães. Quero me solidarizar com as mães que perderam seus filhos para a Covid-19 e quero me solidarizar pelos filhos que perderam a sua mãe. Minha mãe morreu no período da pandemia, mas ela não morreu de Covid-19. Muita gente foi ceifada pelo Senhor e não é porque a gente tem a segurança de que essas pessoas estão com Ele que a nossa tristeza é menos tristeza, não é verdade? Então eu me solidarizo com vocês e quero me solidarizar na esteira da minha mãe por aquelas pessoas, por aquelas mães, mulheres que estão sendo mal interpretadas, que estão sendo vilipendiadas nos seus direitos, que estão tendo de sobreviver às muitas misoginias que elas sofrem. Aliás, ser mãe também é ter de passar pela misoginia, não é verdade? Misoginia, para quem ainda não sabe, é aquele ódio sutil, disfarçado de autoridade, de proteção, de romantismo, mas é tudo ódio em relação à mulher e às feminilidades. Daí a misoginia ser ódio à mulher, aquela que nasceu com aparelho reprodutor feminino, e as feminilidades, feminilidades carregadas por Cristo. Quando Deus se fez homem, Ele foi a expressão das feminilidades. Porque ele não se casou, então ele era visto como viadinho, ele andava com as mulheres, aí para uns ele pegava todas, para outros, se esse cara não pega, isso é uma baitola. Era assim, Jesus assumia a sua feminilidade, e ele só era Jesus, não interessa se era heterossexual, se era homossexual, ele era uma pessoa. Eu sou uma pessoa, as nossas mães são pessoas, mas o que a gente faz com as nossas mamães? Geralmente, mãe é um convite diuturno a ser não mulher. Como assim? As mães são vistas como santas. E o que são santas? São mulheres desprovidas até de sexualidade. Não podem se apaixonar. Não acredito que minha mãe se envolva com essas coisas. Minha mãe namora, né? As pessoas banalizam a mãe se ela exercitar a sua sexualidade. As pessoas banalizam a mãe se ela é uma pessoa que se arruma, que tem as suas vaidades. As pessoas banalizam a mãe se ela for mulher. Ela tem que ser santa. E nesse sentido tradicionalístico, nem Maria, mãe de Jesus, foi santa. Maria foi uma mulher digna, com todas as inseguranças de uma mãe, com todas as gafes típicas de uma mãe, porque ela era um ser humano pleno, era mulher, mãe do Salvador. Né? Mas aí as tradições religiosas, que são ao mesmo tempo tradições misóginas, que querem engolir a mulher, elas têm maneiras sofisticadas de engolir uma mulher. De um lado é ficar qualificando ou desqualificando-as, como fazia Salomão, aquele que tinha 1000 mulheres como propriedades e só fez provérbios horríveis contra elas. E de outro lado, desqualifica-se a mulher elegendo-a um ser hétero, uma santa, alguém que não existe, alguém que não se fez carne. Esta é a mulher que a religião gosta. Mas as duas questões são um convite às mães a serem não mulheres. Aí no meio disso tudo nós temos o Senhor que amou as mulheres, que as deixou se expressar, que teve a alegria, o grande evento da vida dele, ir falar com uma samaritana que tinha uma péssima fama, mas que era uma maravilhosa mulher. E é aqui que eu quero chegar com você. Nós temos neste dia, junto com todas essas questões, essas dores, esses dramas relativos à mãe, desde a mãe que a gente perdeu, até a mãe que perdeu os seus filhos, até essa mãe que é julgada, ou até essa mãe que é santificada para que não seja mulher, no meio disso tudo, nós temos uma coisa horrível, que é essa questão do caso do menino Henrique. Por que eu fico trazendo essa situação para vocês? Porque as pessoas não querem ouvir isso, porque uma criança morreu e não querem mais conversar sobre isso, mas em fazendo isso, nós temos uma mãe neste momento que está presa, carrega as confissões das coisas que ela não conseguia perceber,
mas ela vem sofrendo exatamente como uma mulher vilipendiada, como essa samaritana com quem Jesus teve a alegria de se encontrar, mas que os pregadores vivem fazendo o destrabalho de a difamar. Ah, a samaritana era mulher de vida fácil. Ah, é a Monique, estou falando da Monique. A Monique fez selfie no dia que o menino, depois que o filho foi enterrado, e a gente vai se prendendo as imagens, aquela coisa toda. E o que a gente vai constatando? Os processos relativos à morte do menino Henri, não sei se você está sabendo, vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.